Fala, gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Não é o horário que eu tô acostumado a gravar vídeo. Eu não gosto, vocês sabem, de gravar vídeo no carro, né? Prefiro gravar num estúdio lá na Bandeirantes ou principalmente no estúdio da minha casa, né? Com tudo ali do Grêmio, etc. Mas a informação, ela é de última hora, ela é importante, ela é impactante, ela é até certo ponto surpreendente, porque ela vem de uma reviravolta. Sim, é assim mesmo que os novos dirigentes do Grêmio tratam o acerto que aconteceu com Paulo Pelaipe. Aqui quero dar os créditos para Alex Bagé, que foi quem antecipou a informação, foi quem deu primeiro a informação, mas eu consegui confirmar nos últimos momentos. Por quê? A informação que se tinha num primeiro momento é que o Grêmio estava encaminhando Rui Costa. E eu havia feito o alerta para vocês de que não era certo o Rui Costa no Grêmio. Por quê? Porque o Rui Costa ainda esperaria pela proposta do São Paulo. Ele daria prioridade ao São Paulo. E ele até fez uma pedida ao Grêmio, que não agradou os dirigentes do Grêmio, que gostam muito do Rui Costa, mas entenderam que a pedida dele era meio que fora da realidade do Grêmio, pelo menos. Não que o profissional não mereça receber aquilo que ele pediu, ele é um profissional muito bem conceituado no Brasil, experiente, trabalhou em vários clubes, fez bons trabalhos, o Grêmio queria muito contar com o Rui Costa, mas os valores ficaram muito acima do padrão do que o Grêmio imaginava e do que o Grêmio pretendia pagar e do que o Grêmio acharia justo pagar dentro da sua situação financeira. E aí o Grêmio voltou para Paulo Pelaipe, o que é curioso, porque o Grêmio tinha um outro nome na manga. O Grêmio tinha um plano B em relação ao Rui Costa, um nome que eu, sinceramente, não sei. E haviam me dito que não era exatamente do Paulo Pelaipe, porque o Grêmio já havia tentado o Paulo Pelaipe, que havia manifestado que ficaria no Cruzeiro. Até porque, inicialmente, a ideia era trazer os dois, o Rui Costa e o Paulo Pelaipe. O Rui Costa seria o diretor executivo de futebol e o Paulo Pelaipe seria o gerente de futebol. O que isso significa na prática? Que o Rui Costa seria o executivo que faria as negociações, que seria o chefe de tudo aquilo que diz respeito a mercado, de contratações, de encontrar jogadores, de fazer saídas de jogadores, contratos também de renovações e afins. Um executivo que a gente conhece bem, com as funções que a gente conhece bem. E o Paulo Pelaipe seria um gerente do Grêmio. Ele cuidaria de todas as questões internas. Eu lembro que o presidente Alberto Guerra, quando entrou, queria que o Luiz Wagner Vivian fosse esse gerente. E pelo que se diz, ele faz muito bem essa função no dia a dia do clube. E o executivo seria o Rodrigo Caetano. Só que o presidente Alberto Guerra não conseguiu na oportunidade de fechar com o Rodrigo Caetano, e aí fez com que o Luiz Wagner Vivian, totalmente inexperiente, virasse executivo de futebol. Deu no que deu, né? Foi muito mal como executivo do Grêmio e por isso não vai permanecer. Não tem como rebaixar ele ao cargo de interno, de logística, que é o que dizem que principalmente ele é bom. E dentro desse aspecto não aconteceu, portanto, o Rui Costa, e aí fizeram uma nova tentativa, uma sondagem pelo Paulo Pelaipe e receberam um sinal, desta vez, positivo dentro de alguns moldes que os dirigentes entenderam que era possível. E me disseram o seguinte, eu acabei de falar com uma pessoa da nova direção e ela me disse o seguinte, olha só, pesou muito para esse encaminhamento de acerto com o Pelaipe, pesou muito o gremismo do Paulo Pelaipe. Uma negociação que foi difícil de ser efetivada. Não foi fácil. Os novos dirigentes do Grêmio precisaram ser habilidosos e foram. Foram habilidosos e conseguiram construir essa negociação e esse acerto com o Paulo Pelaipe, que ainda tem valores para receber do Cruzeiro, que permanece no Cruzeiro até o final da temporada, as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, as finais da Copa do Brasil. Então ele está muito atento a tudo isso, muito focado, e ele inclusive não está confirmando todo esse acerto. Eu falei com o Paulo Pelaipe, ele me disse, conversaram comigo e tal, mas não está totalmente acertado ainda, foi o que ele me disse. Claro, não está assinado, ele está cauteloso porque ele defende o Cruzeiro e ele está certo, ele é profissional. Nós não gostaríamos aqui também que o nosso dirigente ficasse falando, né, para a imprensa, de modo geral, que está acertado com outro clube antes do trabalho terminar. Então ele está sendo muito correto com o Cruzeiro. E esse é o Paulo Pelaipe, né? Um grande profissional, bem experiente, né, e muito vitorioso
E quando eu digo vitorioso, eu não estou falando apenas de conquista de títulos. Porque às vezes o dirigente ele conquista título aqui e ali, mas às vezes nem é importante no processo. Às vezes ele é um peso para papel ali. Não, o Paulo Pelaip sempre foi importante quando ganhou títulos e quando não ganhou. Mas ele participou de todo aquele processo de reformulação lá atrás do Flamengo. O Flamengo, que é hoje a potência que tem, teve o trabalho do Paulo Pelaip no momento mais difícil desse Flamengo. Então o Grêmio está fazendo uma contratação de alguém que é competente, de alguém que é experiente e de alguém que conhece o Grêmio e muito, formado no Grêmio, e de alguém que é gremista. Isso tudo é muito importante. Eu acho o Paulo Pelaip um acerto da nova diretoria. Está encaminhado com o Grêmio, digamos assim, o anúncio vai ocorrer no final do Campeonato Brasileiro, no final das competições, no final do calendário 2025. Mas, de fato, está acertado com o Grêmio. O Paulo Pelaip conseguiu confirmar essa informação. Uma reviravolta. Foi assim que me destacaram, inclusive, ao me relatar. Porque antes ele não viria. Ele ficaria no Cruzeiro, ele não se liberaria em Minas, mas ele resolveu voltar pelo gremismo dele e porque a nova direção conseguiu costurar isso. Ou seja, Paulo Pelaip vai ganhar um valor significativo, mas vamos combinar que hoje ele está entre os melhores executivos, né, melhores profissionais desta área no Brasil. Beleza? Gostou? Não gostou? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, conteúdo com a força de Crepe do Alemão, melhor do Rio Grande do Sul de forma disparada, outro nível. O Crepe do Alemão fica em Torres, que é a mais bela praia gaúcha, na Avenida Beira Mar, e o telefone da teleentrega está na tela. Crepe do Alemão. Abraço e até o próximo conteúdo.